Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. E hoje eu vou entrevistar o Nicolás Simone, que é o responsável pela TI e transformação digital da Petrobras. Nicolás, prazer em ter você aqui conosco. Bom, Sérgio, obrigado aí pelo convite e, bom, um prazer estar com você aqui no evento. Bom, para quem não conhece o Nicolás, ele é formado em engenharia de software e sistemas e passou por empresas como Itaú Unibanco, Lojas Renner, AB InBev, Grupo Boticário. O Nicolás ele entrou como diretor executivo da Petrobras em setembro de 2019 e é o responsável pela parte de TI e transformação digital, né? A Petrobras, para vocês conhecerem um pouco mais em detalhe, é uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo e gás natural e energia. Ela está presente nos segmentos de exploração, produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás química e biocombustíveis, né? E tem um faturamento de 302,2 bilhões de reais, 46 mil colaboradores. E aqui eu vou citar apenas alguns dos dados assim mais impressionantes dessa empresa, né? A sua produção diária é de 2,77 milhões de barris, com mais de 6.500 poços produtores, tanto de óleo quanto de gás natural, 107 plataformas em produção, 13 refinarias e mais de 1,9 milhões de barris derivados produzidos por dia. Então, realmente, Nicolás, isso é um desafio de características de dimensões nacionais, né, ou continentais, vamos dizer assim. E eu gostaria de começar, Isso aí desculpa interromper, é um belo ecossistema, não? Para poder trabalhar. com Eu falo certeza, que um parque de diversões, de oportunidades, quando você vê uma área de transformação digital e inovação. é verdade. E é um parque de diversões num ecossistema, né, totalmente interligado, né, verticalizado, né? Exatamente. Ecossistema mesmo. É. E gostaria de começar te perguntando o que faz um gigante como a Petrobras querer entrar, que fatores a levam a querer entrar numa jornada de transformação digital? Bom, primeiro contar um pouco a história da diretoria. Bom, para quem não me conhece, também eu sou uruguaio, não? Então, mi portunhol aí, meu sotaque vai aparecer aí no evento. Mas uma das estratégias, quando Roberto Castelho Branco tomou posse na Petrobras, foi trabalhando em cinco estratégias principais, não? Que é maximização do retorno sobre o capital empregado, redução de custo de capital, busca incessante vamos falar, baixos custos e eficiência, meritocracia e segurança, ou seja, segurança em primeiro lugar, e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Então, eu acho que são esses cinco pilares que regem isso. E quando nós vemos uma área uma companhia, não pode ficar faltando uma área de transformação digital e inovação, mas que seja horizontal, ou seja, cross a esses cinco pilares. Então, em outubro de 2019, eu tomei posse como diretor de transformação digital e inovação em uma diretoria que embaixo dela tem o CIO, vamos a falar assim, a área de TI e comunicações, tem a área de transformação digital, tem a área de segurança de informação, tem a área de P&D, ou seja, nossos CEMPIs, que é a área de pesquisa e desenvolvimento, e temos a área agora, a partir de maio deste ano, que é o Centro de Serviços Compartilhados. Tá? Então, por quê? Porque nós acreditamos que essas áreas dançando juntas é o que acelera a transformação dentro de uma organização, principalmente a organização de Petrobras. Agora, que é o que levou também a dar esse foco? Bom, primeiro, a visão de Roberto, que eu acho que é uma visão muito assertiva de ter uma diretoria reportando para ele com esse foco, porque geralmente as empresas falham nisso, ou seja, o CIO ou o CDO, no Chief Digital Officer, ficam satelitando, reportando para distintos ejecutivos que não é o CEO,
y las empresas comienzan a perder foco en esa transformación. Ahora, cuando nos vemos el mundo que nós vivimos, que é um mundo VUCA, não? Que eu chamo, imagino, talvez você já escutou, não? Que é um mundo volátil, um mundo bom, incerto, complexo e ambíguo. Para isso nós necessitamos um vacine, e não é vacine pela pandemia, sino vacine para sobreviver a esse mundo VUCA, que são organizações que têm velocidade, organizações que são ágeis, e quando falamos de agilidade e velocidade, não é a mesma coisa, não? Velocidade é obviamente time to market, mas agilidade e a capacidade de adaptabilidade é muito distinto. Depois temos a criatividade, inovação, a N de networking, ou seja, ou colaboração ou coworking, e a E de experimentação. Então, quando você junta todas essas dimensões em uma organização, necessita uma área para poder trabalhar em elas. E esse foi o objetivo dentro desses 5 pilares estratégicos que eu falei no início, mas a organização se adaptar a um mundo com as características do VUCA. Perfeito. Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa bastante diferenciada e baseada numa estratégia bastante correta. Eu tenho entrevistado outros CIOs também, já entrevistamos mais aqui de 40, 50 CIOs. E realmente a iniciativa de transformação digital, muitas vezes ela nasce de baixo para cima, sem ter uma direção clara. Ela nasce fragmentada, então você tem o CIO que tem que ficar cuidando de modificar a arquitetura, criar uma fundação de arquitetura para depois criar microserviços e APIs, e você em paralelo tem uma pessoa de inovação, você tem outra que está tocando a transformação digital. Então essa fragmentação ela é muito tóxica, muito nociva, né, para uma iniciativa de transformação digital, né? E para complementar o que você falou, Sérgio, eu vejo muitos CIOs ainda com cabeça tradicional, querendo cuidar de data centers e querendo cuidar de parafusos, vamos falar assim. Sim, e sim. o CIO agora tem um papel fundamental, porque se nós vemos o que era uma TI nos anos 90, era uma TI que era chamada de back office, não? E agora, quando nós falamos de uma TI, vamos a falar 4.0, não? Que está de moda esse 4.0, é que nos anos 90 TI e negócio estavam muito separados. Em ano 2000, eles se começam a juntar. 2010 tem uma superposição e em 2020, eu acredito que a área de TI e negócio tem que eliminar fronteiras. Então, tanto as áreas de negócio têm que saber um pouco de tecnologia, como as áreas de tecnologia têm que saber de negócio, para poder criar esse trabalho, essa construção a 4 mãos. E as metodologias, por exemplo, como Agile, bem a focar em integrar. Se você vê, em resumo, o que é uma metodologia Agile, é uma metodologia que integra tanto áreas de negócio ou faz equipes multidisciplinares para focar nisso. Sim. E quando vemos de foco nas organizações, às vezes vejo CIOs reportando para CFOs. Não tenho nada contra os CFOs, mas são temas completamente distintos, com conhecimentos distintos. Então, ver as áreas de TI e transformação digital como investimento e não como centros de custo. Eu acho que a estratégia que Roberto, desde o início, utilizou é uma estratégia muito assertiva. Sim. E eu falo que eu fui muito bem acolhido, tanto por Roberto como por meus pares, nesse movimento, porque eles são sponsors dessa transformação também, ou seja, não é só Nicolas querendo fazer transformação, sino que através, é uma estratégia top-down, mas é através das pessoas, que eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque aí é onde você deixa os legados. São 2 movimentos que acabam acontecendo. Eu tenho visto muito isso, inclusive eu tenho sido chamado para fazer consultoria justamente por causa desse problema. Essa fragmentação entre TI e negócio. E uma outra coisa também que eu vejo nas empresas é que a maioria dos executivos não tem conhecimento, não só não tem conhecimento de tecnologia, como ainda não entenderam o que é a nova economia. E se você não entende o que é a nova economia, é difícil de você fazer uma estratégia de negócio que considera uma transformação digital, porque você não sabe para onde ir. Você fica brincando de fazer inovação, né? Mas não faz efetivamente uma transformação de modelo de negócio. Então, isso é muito importante. Então, isso nos leva Isso de brincar, desculpa, de brincar, de fazer inovação, um ponto que nós estamos trabalhando em Petrobras, são 2 dimensões, tá? Uma dimensão que é o Go Digital, ou seja, que são plataformas tecnológicas,
são distintas, vamos falar, é tudo o que você pode comprar no mercado. Ou seja, fazer aplicativos, ver a arquitetura, fazer blueprint da arquitetura, é muito também o foco da área de tecnologia. Agora, uma dimensão que é muito importante trabalhar e que poucas empresas estão trabalhando é o be digital, ou ser digital. Que aí é onde você trabalha muito a transformação cultural, trabalha muito novas metodologias como design thinking, agile, hackathons, e isso é o que as empresas que são nativas digitais têm muito forte, esse be digital. A vezes as startups são muito fortes em be digital e têm pouco recurso para trabalhar em go digital, vamos a falar assim, pouco recurso econômico, me refiro. Agora, quando nós falamos de uma organização exponencial, o que tem que trabalhar são essas duas dimensões. Se você trabalha só no Go Digital, que é o que você colocou, de só não tomando, ou seja, não considerando todas as variáveis, é o famoso voo de galinha, não? Você acha que está indo para digital e depois cai. Então, se você quer ser uma organização exponencial, tem que trabalhar tanto o Go Digital, Go Digital, que é plataformas, e o Be Digital, que aí é trabalhar com as pessoas. Isso. De certo modo, a gente está entrando aqui na segunda pergunta, que é como que vocês estão se estruturando para essa jornada, né? Então, você já está dando uma dica. A primeira dica que você deu é que você tem 5 princípios básicos aí do presidente. A segunda dica que você deu é que você está reunindo todas as áreas que têm relação com a transformação digital, que eu acho que também é uma medida estratégica muito importante. E a terceira dica que você está dando aqui é o Go Digital e o Be Digital, que são dois tracks aí que você tem que seguir e que para ter transformação não basta só você ficar comprando inovação ou desenvolvendo a roda, né? Que mais você poderia acrescentar do ponto de vista, por exemplo, de governança, priorização das ideias, treinamento, preparação das pessoas, tanto do negócio, né? Ou seja, do Be Digital, né? Como é que vocês estão fazendo? Assim, bom, são várias frentes. Primeiro, temos uma parceria muito forte com a RH, porque tem um tema de change management muito grande. Segundo ponto, falando de treinamento, e isso é fundamental, eu acho que um dos pontos principais, quando você fala de indústria 4.0, transformação digital, TI 4.0, ou seja, o nome que nós queramos dar também, é o change management com as pessoas. Então, estamos criando as academias, que é uma forma de fazer treinamento, forma de fazer reciclagem de conhecimento para as pessoas não terem uma abordagem tão tradicional, mas também começar a conhecer novas tecnologias. Então, por exemplo, certificando as pessoas em data analytics ou cientistas de dados, trabalhando para certificar POs, trabalhando para certificar Scrum Masters, ou seja, a academia digital começa a trabalhar em treinamento, porque muita gente fala de Agile, mas eu acho que pouca gente sabe o que realmente é um modelo Agile de fato. Então, parceria com RH, treinamento e depois uma priorização de projetos e segregar o que são projetos estruturantes de projetos que são, nós chamamos, dentro de um portafólio digital. Tá? Então, por quê? Porque senão, um projeto estruturante que a vezes inicia como waterfall ou como metodologia waterfall e depois vai para Agile, isso começa a interferir em um portafólio digital que tem que ser um portafólio muito mais dinâmico, com sprints sendo entregues cada 2, 3 semanas. Eu falo agora que esse modelo de você falar, me dá a especificação e eu daqui a 2 anos vou entregar o projeto, morreu, não existe mais. Primeiro porque o mercado está tão ágil, não? Que você, daqui a pouco você entregar algo de 2 anos, já não faz mais sentido para uma organização. Então, o que nós temos que melhorar é como co-construímos com o negócio, tá? E como nós trabalhamos a 4 mãos durante essa construção para ir entregando e fazendo entregas parciais. Uma das coisas que nós vemos implementando a Agile, que você chega ao 60% do escopo do que seria solicitado se fosse waterfall, e já a solução está ótima. E isso foi entregue em sprints de 2, 3 semanas. Então, eu acho muito bacana esse tema de fazer entregas parciais, ir co-construindo. E isso é o que dá o tema da Agile, a adaptabilidade, porque à medida que você vai construindo, vai vendo quais são os ajustes que você tem que fazer. E sempre partindo de um problema, uma necessidade de negócio.
tecnologia por tecnologia não existe. Eu acho que a tecnologia é um meio, não é o fim. Se nós vemos, por exemplo, Uber ou Waze, que imagino que muitos que nos estão escutando, ouvindo, usam, eles não inventaram tecnologia, na minha forma de ver. Eles partiram de um problema, uma necessidade, que era muito difícil pegar um táxi ou ir do ponto A para o ponto B, e eles usaram e fizeram uma alquimia tecnológica. Para quê? Usando GPS, gamification, social, pagamento digital, etc., para criar uma solução e entregar um produto para o cliente, o consumidor, que solucione um problema, uma necessidade. E aí onde aparecem os unicórnios, onde aparecem essas empresas exponenciais de crescimento. Com certeza. São exemplos muito bem dados que você deu. Tanto o Uber quanto o Airbnb são exemplos de tecnologias que já existiam, não tem nenhuma tecnologia nova, né? GPS, inteligência, mas que resolveu um problema usando alavancas da nova economia, efeito rede, né? Que capta passageiros e motoristas, né? E eles começaram com 5 limusines apenas e meia dúzia de clientes, né, em São Francisco, e hoje já são do tamanho que são, né? Ou seja, o tema de transformação digital, Sérgio, meu ponto não é um problema de tecnologia. Você não pode colocar nas costas de um CIO fazer uma transformação digital de uma organização. Não? É mais uma transformação cultural que uma transformação tecnológica. Obviamente que o CIO faz parte desse conceito, tá? Mas os executivos da organização é que têm que fazer isso. É um trabalho, entre aspas, 20 mãos. E a vezes eu vejo empresas que delegam isso para o CIO, colocam um CDO que fica entre TI e negócio, aí fica esmagado no meio, não? Então, tem várias coisas que tem que... Estou provocando aqui um pouquinho também para nos fazer pensar. Não vai muito longe, não. Eu acho que isso é um recado muito importante para os nossos colegas CIOs aqui, para os negócios também, porque muitas empresas também não acordaram para esse caráter transversal da transformação digital e acham que isso é uma questão tecnológica, né? Isso é pelo fato de não entenderem o que é uma nova economia e qual é o papel de tecnologia nisso, né? Então, eu acho super importante o que você está falando. Agora, como é que vocês priorizam as iniciativas, né, com um grupo, né, um sistema de empresas tão grande como vocês, né? Deve ter muita gente querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? A área de exploração, a área de produção, não sei o quê. E os recursos são escassos, né? Não dá para você... vocês começaram o quê? Em outubro, né? Então devem estar se estruturando ainda, porém já com uma demanda bastante grande, né? Que a gente conhece isso, né? A demanda sempre vem na frente, né? Essa é uma excelente pergunta. Ou seja, por um lado, nós estamos trabalhando em um conceito de bimodalidade, porque Petrobras tem muito legado. Então, no modo 1, nós temos que fazer o básico bem feito, ou seja, eliminar restrições tecnológicas, trocar plataformas ou sistemas legados. Eu, por exemplo, quando entrei na Petrobras em outubro, o sistema de e-mail que tinha Petrobras era Lotus Note. Tá? E nós fizemos um trabalho muito forte agora para migrar, obviamente, o ano passado, migramos já para Office 365. Imagina colocar agora, como nós colocamos, aproximadamente 30.000 pessoas ou colaboradores ou colegas em home office com Lotus Note. Inviável. Então, como você vai arrumando o encanamento? Por um lado, todo esse modo 1, mas por outro lado, você trabalha com os negócios para trabalhar essa inovação, essa transformação digital. Então, é bimodal. Como nós fazemos essa priorização? Bom, todo o que é eliminação de restrições tecnológicas, que são projetos um pouco mais estruturantes, tem uma prioridade alta, são principalmente feitos pela TI em algumas frentes, porque é encanamento. Por exemplo, agora, para conectar as plataformas, nós trocamos satélites para órbita mais baixa. Então, com isso, reduzimos latência. Isso para mim, é eliminar restrição tecnológica. Não adianta eu falo, não, ter Netflix em sua casa e não ter internet. Então, quando você começa a trabalhar em transformação digital, tem que garantir que o encanamento básico está feito. Plataformas consolidadas de mercado, poder adquirir. Eliminar muita burocracia, não? Digitalizar processos, trabalhar os conceitos de nuvem. Eu, quando era na Petrobras, era todo on-premise. Então, não se utilizava a nuvem, principalmente. Então, trabalhar todos os conceitos que eliminar restrições tecnológicas e fazer o básico bem feito.
¿tá? Y por otro lado, es priorizar los portafolios digitales o los proyectos estructurantes de una forma que agregue valor o reduzca risco. Entonces, nós estamos aquí para agregar valor, entonces la priorización tiene que ser feita con los conceptos de agregación de valor dentro de una organización en parcería con las áreas y unidades de negocio. O sea, no es TI sozinha que prioriza, ¿tá? Y ahí obviamente que metodologías agile, design thinking y eso, para partir de problemas en conjunto, necesidades de negocio y priorizar, fica muito mais fácil a priorização, porque a priorização é feita a quatro mãos. Sim. Tá? Eu acho que existe também uma certa precedência, né? Muitos dos CIOs com quem a gente falou, de empresas grandes, eles reconhecem que existe um trabalho primeiro de arrumar a casa, ou seja, de você acabar com a obsolescência tecnológica, né? Trocar o e-mail, porque você precisa ter, no mínimo, uma plataforma corporativa de colaboração, senão você não consegue nem desenvolver o Agile em cima. Então, muitos deles estão tendo que lidar com essa questão do legado, estão tentando fazer camadas intermediárias, né? E usando uma estratégia de asfixia dos sistemas legados, ou seja, qualquer coisa nova que é feita vai ser feita nas plataformas novas, né? E com isso você vai definhando a plataforma antiga, né? Só tenho, Sérgio, uma sutileza que você falou primeiro arrumar legado. Tem que trocar o pneu com o carro andando. Não adianta. Se eu vou para a Petrobras, por exemplo, e falar, me dá 2, 3 anos que eu arrumo o legado, não? Para depois começar a trabalhar transformação digital e inovação, hoje eu não estaria falando com você como diretor executivo da Petrobras, com certeza. Entende? Então, eu acho que tem que ver e resolver uma equação que não é fácil, não tem receita de bolo, tem muita negociação interna que você tem que fazer como executivo de uma organização para poder ativar essas duas trilhas em paralelo e montar equipes, obviamente, que consigam dar conta desse recado. E Petrobras tem uma equipe de profissionais excelente, não? Então, isso eu acho que é uma das grandes riquezas de Petrobras, não? Tem uma equipe de profissionais e técnicos muito bom. Eu fiquei surpreso positivamente quando entrei dentro da Petrobras, ver o nível dos profissionais que temos dentro da Petrobras. Sim. Eu acho que, dependendo da empresa, você deve e pode fazer em paralelo. Mas muitas empresas têm restrições orçamentárias e de headcount, então eles não conseguem. Se você a escolha pegar, de Sofia, como por diz. exemplo, o caso da Lego, que é um case de transformação digital muito impressionante. A Lego também foi fundada em 1932 e ela levou alguns anos para conseguir reduzir a quantidade de SKUs, acabar com a obsolescência, para então se transformar, e ela quase acabou, quase que ela entrou em falência nos anos 90. Né? Eu lembro. E é a Lego, ou seja, uma empresa mundial, né? Mas, enfim, é interessante saber que vocês estão podendo trabalhar em paralelo e com uma mão de obra de altíssimo nível. Eu acho que isso facilita muito. Agora, de fato, existe também um desafio, que é o desafio cultural de você acabar com os silos funcionais. Então, quando você fala de treinamento em ágil e etc., você também se refere às áreas de negócio, você já está com times ágeis multidisciplinares de várias áreas diferentes, ou isso hoje está restrito a TI por enquanto? Não, estamos sim. Já estamos com várias equipes Agile, com várias áreas. Hasta uma das áreas também que está avançando bem, estamos avançando com jurídico, estamos criando equipes Agile e temos um portfólio também Agile, onde nós temos nosso programa também de jurídico digital. Trocamos as plataformas jurídicas, etc, etc. Mas sim, temos equipes Agile, estamos trabalhando num conceito que se chama Agile at Scale, porque nós prevemos daqui a pouco estar com 1.000 a 1.500 equipes Agile operando em paralelo. Então, para isso, e eu tinha comentado antes das academias, nós temos que certificar POs, temos que treinar a galera, porque e temos Agile Coaches, que eu acho que isso é muito importante para poder ter esse conceito de Agile at Scale. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, temos equipes Agile, estamos trabalhando muito forte nos treinamentos e em um processo até de seleção de POs, porque o PO tem que ser profissionais onde vão priorizar, são responsáveis pelo backlog, ou seja, tem uma responsabilidade muito grande e que você tem que dar autonomia. E aí é onde eu falava de burocracias que você tem que eliminar, porque se para um PO
ou uma equipe Agile poder trabalhar e ter orçamento, tem que ir para uma reunião executiva, apresentar um PowerPoint, não sei o quê, deixou de ser Agile. Então, como você estabelece esses guidelines da Agile para ter esse famoso Freedom in a Box e poder dar para as equipes Agile autonomia? E esse é um ponto fundamental, porque se você trabalha ou quer criar equipe Agile e, por outro lado, não trabalha os modelos de governança interna da companhia para dar essa agilidade à equipe, em si você tem que bater um water Agile, não? Que é muito Na dos pontos realidade, das organizações. a gente está falando de um modelo de operação empresarial, né? Quer dizer, para você ter Agile, você tem que ter treinamento, recrutamento, estrutura organizacional, né? Você mexe com tudo em volta, né? Para poder funcionar dessa forma, né? Se E eu você vê, acho, quando eu falei do B-Digital, o B-Digital eu coloquei Agile no B-Digital, não coloquei Agile no Go Digital. Por quê? Porque sim, é muito trabalho de transformação cultural de sim, pessoas. sim. Inclusive, existe um case muito famoso também da Bosch, né, alemã, que até o board da empresa, as reuniões do board são Agile também, é tudo Design Thinking. Eles fizeram o Agile Enterprise completo, né? Demoraram acho que 7 anos, né, para isso, alguma coisa assim, mas chegaram lá, né? E vocês É devem importante chegar lá. ter milhares de produtos também, né, que vão ser desenvolvidos, né? Então tem um trabalho bastante grande, mas tem ganhos de curto prazo também, né? Porque tem coisas que Tem. estão quick wins ali que você pode alcançar. E por falar em quick win, o que você podia compartilhar com a gente de resultados que você percebe que já foram atingidos ou soluções que foram implantadas, como exemplo? Pô, tem muita coisa, não? Ou seja, nós fizemos muita coisa, não? Então, desde a criação de um ecossistema de colaboração dentro da Petrobras, tá? Que isso é muito importante, que você até comentou, não? Se você quer ir para uma transformação cultural digital dentro de uma organização, tem que ter um ecossistema de colaboração. Então, nós utilizando Teams, Workplace, Stream, videoconferência, tem e-mail, estamos trocando o portal corporativo, dando mobilidade, colocando o área de segurança de informação sendo configurada como um enable da inovação, porque você indo para a transformação digital tem que trabalhar segurança da informação. Então, primeiro, a entrega de um ecossistema de colaboração, que eu acho que isso foi muito bom na Petrobras e se sentia muita falta disso. Depois, estamos trabalhando temas como a criação do Corporate Lab, que é como nos conectamos com startups e criando áreas de coworking com startups dentro. Nós estamos reservando um prédio no CEMPIS, que é nosso centro de pesquisa, onde aí está localizado o Corporate Lab. Estamos trabalhando em projetos como Digital Twin nas refinerias, onde temos ganhos muito grandes. Tuvimos um piloto feito ano passado, que o ganho só em 3 meses foi de milhões de dólares, porque você consegue trabalhar as variáveis e simular, não, no gêmeo digital e conseguir configurar melhor nossas refinerias. Temos programas estratégicos muito fortes, estamos usando inteligência artificial em alta escala, nós salimos de uma capacidade de processamento também, porque para a Petrobras, capacidade de processamento muito grande, a necessidade é muito forte, porque nós trabalhamos com dados geológicos muito grandes. Então, temos que ter capacidade de simular. Então, nós, eu acho, em 2019, início de 2019, estamos com 3 petaflops de HPC, ou High Performance Computing, e hoje já estamos em 23 petaflops e nós queremos fechar 2021 mais ou menos com 30 petaflops. Então, isso nos acelera, junto com inteligência artificial, porque a vezes vamos a falar, quando falamos de Digital Twin, que é um de los programas estratégicos que nós temos, nós queremos ter o Digital Twin do solo. E para isso, você tem muitas tecnologias que escaneiam o solo, algumas simulações que antes demoravam 30, 40 dias a ser feitas, agora demoram um dia, com uma curiosidade muito maior. Então, nosso objetivo, e esse programa se chama Exp100, ou seja, exploração 100%, ou seja, não ter poço seco, praticamente ter o Digital Twin do solo e falar, bom, eu vou perforar aqui. São programas que necessitam de muita inteligência artificial, muito processamento, e isso já estamos fazendo entregas ou quick wins. Nós não queremos ter um Big Bang daqui a 5 anos, então estamos trabalhando com entregas parciais. Mesmo o projeto estruturante que nós temos também, que de migrar SAP para S4HANA, foi criado
com entregas parciais, que muitas empresas usam um Big Bang no fim, por o tamanho da Petrobras, isso também seria até inviável. Depois, a criação de equipes agile, temos muitos quick wins sendo entregues nas distintas áreas, criação de data lakes, estamos montando todas nossas, ou remontando e refazendo a arquitetura de referência da Petrobras, ou seja, tem tanta iniciativa, Sérgio, eu poderia ficar falando 3 horas referente a isso, mas estamos com muito avanço, eu acho que alguns exemplos que disse são suficientes. Qual que é a fronteira entre as inovações, o que vocês estão fazendo e o Open Innovation? Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, existe um case famoso de uma mineradora canadense que colocou os dados dela, geofísicos, na internet e ela fez uma espécie de hackathon com cientistas do mundo inteiro para descobrir onde é que estava o ouro, né? E aí, numa primeira rodada, ninguém achou, porque os cientistas estavam trabalhando individualmente, depois eles começaram a se agrupar pelo mundo até que eles conseguiram achar isso e o grupo que achou ganhou um prêmio lá de $100 mil, né? Mas para isso você tem que expor os teus dados. Qual é o limite, qual é a política, né, de você inovar e até que ponto você abre as informações para ter mais agilidade ou até que ponto 100% é feito internamente por questões, sei lá, legais ou de segurança nacional? Qual é a visão sobre isso? O tema é que é o que você pode abrir que não é diferencial competitivo, não? Isso eu acho que é a pergunta, não? O famoso make or buy. Eu compro no mercado ou faço dentro de casa porque vai ser um diferencial competitivo. E isso acontece em empresas de óleo e gás, varejo, bens de consumo, etc. Nós estamos, sim, trabalhando com Open Innovation. Obviamente temos um limite da informação que nós abrimos. Agora, quando ativamos um programa de Open Innovation, significa que as informações que vamos a publicar, ou seja, que são publicáveis, ou seja, que nós vamos a dar as ferramentas para o público global para trabalhar o tema de Open Innovation. Estamos nos conectando muito com startups também. Agora, uma coisa que nós fizemos é que estamos implementando o tema de startups tanto com startups de fora como com startups de dentro. Então, o conceito de pitch que muitas empresas de venture capital estão utilizando, nós estamos fazendo dentro de casa. Então, já estamos na segunda onda. A primeira selecionamos, eu acho que foi umas 10 startups internas, e agora estamos na segunda onda, onde estão os pitches selecionando outra onda de startups internas. Eu acho que santo de casa faz milagre também. Então, tem que ir a procurar, e mais que você falou, somos uma organização de 40 mil colaboradores. É uma casa grande, né? Então, a casa é grande, tem muitos santos dentro. Então, é importante também reconhecer esses interempreendedores. Agora, por outro lado, um ponto que nós estamos trabalhando na Petrobras é a transformação cultural de que errar em modelos de inovação é bom. Esse famoso de errar rápido, errar a baixo custo, e no nosso caso, errar seguro, porque nós estamos falando que a vezes temos projetos em áreas que são de alto risco, não? Então tem que ter um ambiente seguro para poder testar. E que o erro honesto não vai ser punido. Então temos também um trabalho muito forte com a área de compliance, de integridade, de conformidade e integridade, onde agora lançamos um novo código de ética e conduta, que fala muito do erro honesto, da agregação de valor, da inovação. Fundamental. Então, o próprio código nosso de conduta e ética que foi lançado agora, está inovando, colocando essas variáveis que eu, para ser honesto com você, eu nunca vi em códigos de conduta e ética, não, motivar o empreendedorismo, motivar a pensar distinto, motivar ao protagonismo, motivar a como podemos fazer distinto para ter uma Petrobras melhor. E isso dá tranquilidade para o funcionário de ver que a empresa não está só falando isso da boca para fora, mas que ela realmente está incluindo isso dentro dos valores dela. Isso é uma iniciativa fantástica que você está falando aí. Realmente é fantástico. Agora, bom, nós falamos aqui de estratégias, como é que vocês se organizaram, falamos do que vocês conseguiram realizar, né, em relação a isso. E eu queria que você falasse um pouco para a gente das dificuldades, né, dos grandes desafios que vocês têm, né, porque se trata de uma empresa que, apesar de ser uma empresa aberta, ela tem um maior acionista, né, que é o Estado, uma empresa que tem uma mão de obra de altíssimo nível, né, de engenheiros,
mas que até então tem trabalhado de forma mais fechada, né? Enfim, deve ter alguns desafios e pelo gigantismo dela também, né? O que você acha que são os maiores desafios que você tem que enfrentar? Eu acho assim, nós temos vários desafios. Eu acho que quando é transformação digital, obviamente que nós somos uma empresa de capital misto, mas no fim das contas nós temos acionistas do outro lado, igual que as empresas privadas. Obviamente que tem algumas, vamos falar, regulamentações, leis que nós temos que seguir. Agora, eu quando entrei na Petrobras, falava, vamos a fazer isto. Não, não se pode por la lei, não sei qual. Vamos fazer isto, não se pode pela lei. E a lei deixa. Tá? Então, o desafio nosso é quebrar esses não. E como podemos fazer? Seguindo a lei. Seguindo não, nossos modelos, vamos falar, regulatórios. Então, tinha muito, vamos falar, tinha muito não, que era não porque alguém falou não em algum momento. Ou porque a Conservador. galera estava com medo de se mexer, porque com o processo que você sabe que Petrobras passou, a galera ficou um pouco congelada. Então, esse tema de falar erro honesto, de poder inovar, de fazer essa transformação cultural, é um grande desafio dentro da Petrobras. Não só pelo número de pessoas, mas também vamos falar, as etapas que ela passou Sim, pelo e os histórico momentos que recente. ela teve. Y los colaboradores, nuevamente, los colaboradores de Petrobras son excelentes. El punto es cómo vamos a hablar, no ter medo a error honesto y comenzar a pensar fuera de la caixa, comenzar a pensar que sí es posible, siguiendo todos los modelos que nos tenemos, todas las reglamentaciones, todos los modelos regulatorios. No prohíbe a Petrobras hacer esa transformación digital, no limita a Petrobras. Al contrario, yo puedo falar que yo estoy implementando frentes más rápido na Petrobras que implementé en una empresa privada. A empresa privada se me levava 8 meses para convencer e 2 meses para implementar. Aqui na Petrobras, incrivelmente, eu falei que eu fui muito bem acolhido, a galera está querendo fazer. Sim, sim. E como a galera tem muito conhecimento técnico, você demora pouco tempo para convencer. Então, esse ponto, eu acho que é um desafio, não estou falando que é simples, não? Transformação digital, mostra um PowerPoint bonitinho, Go Digital, Be Digital, mas é muito difícil de fazer nas organizações. Tem que ter. Agora, é importante você não se fechar com os não. Não é possível. Bom, então me fala 5 porquês. Por que não, por que não, por que não, até que nós vemos que é possível. Então, esse é um ponto. Fazer a transformação através das pessoas, through the people. Então, não é Nicolas ou Roberto ou meus colegas, meus pares fazendo transformação digital. Tem que ser a Petrobras toda entendendo. E por isso o ecossistema de colaboração foi importante ser configurado. Porque senão é tanta gente que quando você vai desdobrando e o tempo que você demora para desdobrar, leva muito tempo. Então, o que nós tínhamos necessidade era ter ferramentas como, por exemplo, o Workplace, que é Facebook dentro da organização. Para quê? Para ter vamos falar, uma plataforma social dentro da companhia que permita as pessoas compartilhar conhecimento, que isso é fundamental também. Tá? E eu acho que uma das coisas que fez diferença também foi essa diretoria que tem essas áreas que eu comentei, que é minha diretoria, que tem essas áreas embaixo que começam a dançar juntas. Tá? E um desafio foi como conectar essas áreas para essas áreas dançarem juntas, não pisar o pé do outro. Tá? Tem algumas coisas que eu penso aqui que eu estou me lembrando. Eu estava lendo outro dia que uma das grandes mudanças estruturais que a gente está tendo com a nova economia é que até os últimos 100 anos, né, numa economia de Taylor, né, você estruturava o teu modelo de negócio, a tua empresa, em função da produção. Né? Então, você estruturava as áreas para gerar produto. Né? E a grande mudança agora é que você está tendo que estruturar a sua empresa em função do cliente. E isso é tema uma do customer mudança centric. muito, muito estrutural, porque são 100 anos de economia tayloriana, né, de padronização, escala industrial, né, standard, né, e pouca cauda longa, né, pouca variedade, para uma coisa que é totalmente focada no cliente. Então, isso, de certo modo, é um impacto muito grande nas empresas.
Isso, mas E, para poder focar no cliente, um desafio que as organizações têm, e nós temos na Petrobras também, é dar autonomia na ponta. com certeza. Tá? Então, criar esse conceito, desculpa, não criar, quebrar esse conceito de hierarquia. Se você vê numa equipe Agile, não existe hierarquia. E é uma equipe que geralmente é uma organização matricial. Então, como você sai de organizações extremamente hierárquicas para organizações matriciais, onde a hierarquia pouco importa, e o que mais importa é ter essa liderança por propósito e como liderar as pessoas também por conhecimento que elas têm. E dar essa liberdade, não esse famoso que eu falei, freedom in a box, mas essa liberdade para a organização andar sem medo. Obviamente, não, cuidando dos processos de governança, compliance, integridade, mas que consiga a organização que tem que acelerar. Não é um grupo de pessoas, vamos falar de transformação digital, querendo acelerar e puxar, não, uma organização sozinho. Não dá, não funciona. É verdade. Dizem que, inclusive, dentro dessa questão e da questão da colaboração, se você vai no Google, né, você pega um aplicativo de qualquer funcionário e você consegue ver, ele consegue ver as OKRs dele dentro desse aplicativo, e ele consegue ver as OKRs de qualquer outro funcionário da empresa, né? Então você não só tem dentro desses squads que eles trabalham as metas de cada um, mas também você pode saber as metas dos outros squads que estão trabalhando. Então essa é uma forma muito bacana de você saber o que está acontecendo e quais são as metas do que está acontecendo, né? Então não basta também ter Isso. squad se você não tem meta, né? Então essas OKRs também são uma filosofia bastante interessante que eu acho que fazem parte da cultura ágil, né? E você falou de meta, importante é ter metas. As áreas de tecnologia têm que deixar de ter meta de tecnologia, tem que ter meta compartilhada com o negócio. Tá? Então, isso também permite uma conexão. Sim, com Tá? certeza. Isso acaba com time técnico e time de negócio, é um time só, né? Quebra as barreiras. Nós temos que eliminar as barreiras entre TI ou de tecnologia e as áreas ou unidades de negócio. É fundamental. Sem isso, não se consegue avançar. A gente está vivendo tempos, como você falou no começo, né, que você fez até assim com as mãos, né, que agora a tecnologia ela é um negócio, né? Ela não está mais complementando o negócio nem nada, ela está totalmente imiscuída, né, com o negócio. E você tem que dar tratamento, métricas, etc., iguais, né? O cara de tecnologia tem que estar olhando para isso, não tem jeito, né? Ótimo. O que você poderia compartilhar com a gente em relação às lições que você aprendeu desde outubro aí que vocês começaram, né? Quais são as lições que você pode compartilhar com os colegas CIOs, quem está responsável por transformação digital numa grande empresa, aproveitando aí Bom, essa estrada? eu praticamente fui falando as dicas, não? As dicas que eu fui falando são as lições aprendidas que eu tenho, não? E não foram só o que eu aprendi agora desde outubro, foi o que eu venho aprendendo de minha vida profissional, não? Se você vê minha vida profissional, eu iniciei como um cara de tecnologia, saí da área de tecnologia, fui para negócio, tá? Principalmente na área comercial, e depois voltei na área de tecnologia. E eu falo que sou um profissional antes e depois dessa experiência. ¿Por quê? Porque me deu uma possibilidade de estar do outro lado da bancada, não? E ser mais empático e ter uma visão de negócio, não só tecnológica, quando eu falo dentro de uma organização. Então, primeira dica, não estou falando que todo CIO tem que ir para negócio. Eu falo, tem que gastar a sola do sapato. E se fosse no varejo, eu falo, tem que varejar muito. Com certeza, com certeza. Eu fico pouco no meu escritório, então na minha mesa, não agora pela quarentena, não? Mas eu já visitei plataforma, visito refineria, estou visitando as operações, os prédios, como funcionam. Então, o CIO, ou o responsável por la transformação digital, tem que olhar desde alfinete até foguete. Então, eu falo, desde uma sala de reunião, ter um UX, uma amigabilidade de utilização importante, até projetos complexos como o S4HANA, que eu falo com foguete. Agora, tem que olhar muito também que as salas de reunião, essas pequenas coisas que você tem no dia a dia, são a vitrine da loja da TI também. Sim. Então, não adianta ter uma loja bonitinha, com um projeto S4HANA bonitinho, e a vitrine estar suja. É verdade. Então, como os CIOs nesse projeto de bimodalidade
trabalham para quê? Fazendo o básico bem feito, você ganha oxigênio para fazer essa transformação digital, para inovar, não? Para superar a organização, para agregar valor. Senão você vai ser abduzido pelo operacional do básico bem feito. Eu falo que é tipo a gravidade de um buraco preto. Porque ela pegou, é muito difícil de você conseguir sair. É verdade. Então, minhas reflexões são essas. Fazer a transformação através das pessoas não tem um herói. Então, essa co-construção, essa mudança cultural tem que ser through the people, não? Através das pessoas, e trabalhar esses conceitos de Go Digital e Be Digital com o tema de que não é um problema, a transformação digital não é um problema tecnológico, é um problema cultural em uma organização que sim tem um componente muito importante de tecnologia. Tá? E focar na eliminação de fronteiras entre as áreas de tecnologia e as áreas de unidade de negócio para ter uma equipe única. Eu gosto porque, a vezes, eu vou em labs, não? Que nós estamos criando, nós estamos até com outros parceiros, conectando os labs de parceiros. E eu falo parceiros e não fornecedores, tá? Só para entender um pouco a diferença. Não vou falar em nome do parceiro, mas eu fui ao lab do parceiro, onde nós estamos com nossas equipes lá, trabalhando para resolver um problema, era um desafio de inovação. E eu entrei na sala, que tinha aproximadamente umas 20 pessoas, e eu não sabia que pessoa era do parceiro, que pessoa era da Petrobras, que pessoa era da TI e que pessoa era de negócio. Não sabia, não conseguia identificar. Mesmo nas falas, você não conseguia identificar. E isso é a beleza da transformação digital. Entende? Você ter uma equipe única, coesa, trabalhando com um propósito, com uma visão de produto. É verdade, é verdade. Eu acho que a tendência é justamente essa. E eu acho que entender também que a gente está numa mudança de sistema econômico, né? Na realidade, todas essas mudanças, Agile, tudo isso é consequência da gente sair de uma economia de Taylor e entrar numa economia agora onde você está todo focado no cliente, onde tecnologia está misturada com negócio. É um mundo novo que a gente está vivendo. Yes. E a gente precisa fazer com que os executivos entendam isso. Eu acho que no caso você já conseguiu, e talvez até você já seja consequência dessa conscientização, né, dos executivos que te contrataram, né? Mas muitas empresas no Brasil ainda têm esse desafio, né? Eu ouvi dizer de gente que ainda está tendo que provar para a diretoria que a transformação digital vale a pena. Olha só. Mas é empresa que não tem um cronômetro. Não é se fazer transformação digital ou não, é quando. E as empresas que estão pensando agora, se vão ou não vão, já estão atrasadas. Exatamente. Entende? Então, não adianta. O tema agora que você está falando do novo normal, que tirando toda a tristeza da pandemia, a desgraça da pandemia, tem uma parte que para a transformação digital nós fizemos nos últimos 3 meses ou 4 meses agora, o que nós levaríamos 4 a 5 anos para fazer. Sim. Gente que não utilizava aplicativo de delivery, seja de comida, isso, agora começou a utilizar. Tem um gráfico muito bacana da penetração do e-commerce nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que foi 10 anos para atingir, foi mais ou menos 16%, 16 pontos de penetração de e-commerce. E foram 8 semanas ou 6 semanas para atingir 11 pontos de penetração. O e-commerce nos Estados Unidos já está 27 pontos de penetração. Se os indicadores foram desatualizados também, ou não estou com os indicadores atualizados, mas são essas proporções. Então, em 8 semanas, seja 8 semanas, 4 semanas, a sociedade como um todo, global, não só do Brasil, mudou. Esse é o famoso novo normal. Eu acho que a sociedade percebeu que ela pode ser ágil, muito mais ágil do que ela imaginava. Isso, quem não usava aplicativo usou e gostou. Quem não usava teletrabalho usou e gostou. E achava que era impossível. Antes da pandemia, eu estava trabalhando num projeto para ativar teletrabalho na Petrobras. E nós fizemos algumas pequenas perguntas, enquetes, e a maioria era, puxa, será que temos que ir para teletrabalho? Nós fizemos uma enquete faz 2, 3 semanas. 100% dos executivos, eu falo diretor executivo, gerentes executivos, etc., responderam que gostaram e querem manter o modelo de teletrabalho. Não só na pandemia, mas um modelo definitivo. 100%. E o debate era se era 2 dias por semana, 3 dias por semana, 5 dias por semana. Deixou de ser
se era ou não viável em uma organização o teletrabalho. Sim, Agora, para exatamente. um debate, bom, como é o modelo de teletrabalho dentro de uma organização? Um exemplo. Eu acho que a gente ainda tem que ajustar um pouco a questão da banda larga nas residências, porque elas não foram O famoso, preparadas. o famoso básico bem feito. Não? VPN também, mas enfim, eu acho que já está clara a direção e agora é uma questão da infraestrutura correr atrás. Mas a demanda, né, ela está clara, né? É. Nicolas, algum comentário adicional aí para o final da nossa reunião que você gostaria de fazer? Alguma mensagem? Assim, a mensagem que eu gostaria de dar, eu já tinha comentado, é que para os CIOs especificamente, para as pessoas de transformação digital, tem que fazer isso em conjunto, em parceria. Eu falo que eu fiz muito curso de negociação durante minha carreira, porque como executivo eu tenho que estar continuamente negociando com meus clientes internos, com meus colegas, para apresentar ou saber a forma de apresentar, primeiro usar a empatia, mas apresentar para eles o filme, o porquê nós estamos nesse movimento, porque muita gente não entende. Tá? Então, nós achamos que como pessoas de tecnologia ou de transformação digital, achamos que áreas de negócio, unidades de negócio, a vezes estão entendendo e não estão entendendo. Então, aproximar, trabalhar muito essa parte educacional e montar estruturas que consigam co-construir com as organizações. Tá? Herói não existe. Tá? Então, e ser através das pessoas. Eu repito muito isso, Uhum. porque novamente, não é um problema tecnológico. Tá? Então, é mobilizar uma organização. E para mobilizar, eu acho que os executivos, as pessoas se mobilizam por propósito, não se mobilizam de forma autocrática. E se mobilizam de forma autocrática, você não deixa legado, amanhã você sai e as coisas voltam como era antes. Com certeza. Então, o desafio é como amanhã, vamos falar entre aspas, Nicolas não está mais na Petrobras, mas a Petrobras continua com esse movimento, esse legado que você deixa. E essa é Com uma grande certeza. preocupação que nós temos que ter como executivos de transformação. Eu falo que o CIO já não é mais CIO, é CTO, mas não com a T de tecnologia, com a T de transformação, é Chief Transformation Officer. Não? É verdade, uma boa Porque sacada. é muita transformação dentro das organizações. Sim, legal. Nicolás, super obrigado aí pelos teus insights, aí pela aula que você deu para a gente. Queria te agradecer muito em nome aí de todo mundo que está assistindo, né? Espero que daqui Obrigado, a, Sérgio. a um ano a gente sente aqui de novo e a gente converse sobre mais coisas que vocês fizeram, mais transformações que vocês trouxeram aí para a Petrobras, que eu tenho certeza que nesse ritmo vai ter muita coisa, muita novidade daqui a pouco. E também queria agradecer aos assinantes que estão assistindo a gente aqui, reforçar que eu estou colocando aqui nos comentários alguns links importantes, como, por exemplo, para o meu e-book de transformação digital, o download dele é grátis, né? E também para o webinar sobre introdução à transformação digital, que vai possibilitar, vai facilitar que vocês entendam essa conversa que eu tive com o Nicolas, com os outros CIOs também, e ajudar para que vocês entendam o contexto da transformação digital como um todo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Nicolas, super obrigado aí para você. Obrigado a você, Sérgio. E até o nosso próximo vídeo aí da nossa série de transformação digital Brasil em Cena. Tchau, tchau. Saludos a todos aí. Obrigado.